A história nos leva para a cidade de Audi, onde tudo começa a se desenrolar em um dia qualquer. De repente, uma garota de cabelo vermelho o encontra e já o puxa dizendo que eles precisam ir. Outra moça parecida com ela sorri docemente enquanto apressa os dois para saírem logo dali. O nosso protagonista, no entanto, não parece nem um pouco feliz com toda essa situação. A cena corta para outro dia, onde o rapaz está em uma taverna bebendo alguma coisa sozinho. Nesse momento, uma figura misteriosa se aproxima por trás dele e diz que finalmente o encontrou. Em seguida, a moça vestida de freira o agarra e pede para que ele vá até a sua propriedade. Olhando melhor, percebemos que não é apenas uma, mas sim duas garotas idênticas o convidando. Pulando para mais um dia aleatório, uma loira aparece e também o agarra com força. Ela pede para ele ir brincar com Remy, mas o jovem recusa dizendo que está muito ocupado. A garota fica chocada com a resposta e insiste que ele vá pois sua amiga tem tempo livre. Então a tal Remy surge pedindo para ele ir com elas só um pouquinho e ele fica sem entender. Com isso, o rapaz se pergunta como ele acabou nessa situação e a história volta um pouco no tempo. Tudo recomeça em uma floresta escura e silenciosa durante a noite. Assim, dois homens estranhos surgem e um deles chama pelo nosso protagonista, o novato do grupo. O garoto chamado Kai, que é o mestre carrasco público, responde nervosamente ao chamado. O bandido então avisa que eles vão dormir e manda Kai ficar de vigia por causa da recompensa. Ele também dá a ordem para o jovem dar um jeito nos reféns caso eles comecem a gritar, mas o homem duvida que isso aconteça, pois segundo ele, os prisioneiros nem têm mais força. Dessa forma, Kai fica sozinho no acampamento, apenas observando tudo com uma expressão séria. O rapaz entra em desespero e começa a se perguntar como as coisas chegaram nesse ponto. Sua última memória era de um acidente de carro e ele se questiona se acabou morrendo. Logo depois, ele simplesmente acordou naquele lugar estranho sem entender absolutamente nada. Olhando para o céu com duas luas, ele sente que conhece aquele lugar de algum canto. Nisso, o garoto percebe que está no mundo de Fantasy Room Fantasy, um jogo que ele jogava. Ele então volta a si e percebe que está em uma situação ruim, ajudando os vilões da história. O jovem fica muito preocupado, se perguntando por que isso tinha que acontecer com ele. Ele se vira e nota que tem uma carroça coberta ali perto no acampamento dos bandidos. Ao se aproximar para investigar, ele se assusta ao ver que dentro dela existe uma jaula. Dentro da jaula ele vê duas garotas e percebe que os vilões do jogo sempre são eliminados. Com o perigo iminente, o rapaz pensa que a melhor opção é simplesmente fugir o mais rápido possível. Então ele começa a procurar por um mapa e dinheiro pensando que fazer o mal a gente ruim não dá nada. Ao achar o mapa, ele fica mais confiante, pois se for o mundo do jogo, ele consegue escapar fácil. Porém, antes de partir, o nosso protagonista decide que precisa fazer uma coisinha primeiro. Com uma lamparina na mão, ele se aproxima da jaula onde as garotas estão presas e assustadas. O jovem hesita um pouco sem saber como chamar a atenção das moças que estão ali dentro. Tomando coragem, ele se apresenta e diz para as três prisioneiras que elas devem escapar junto com ele. As garotas, no entanto, ficam desconfiadas e questionam a proposta de fuga do rapaz. A de cabelo vermelho logo acusa o jovem de estar tentando enganar todas elas com um truque. Em seguida, a de cabelo branco pergunta em lágrimas por que elas deveriam confiar nele agora. O protagonista fica sem palavras e não consegue encontrar uma resposta para a pergunta da moça. Vendo o silêncio dele, a garota ruiva afirma que o plano dele não deu certo como esperado. Para reverter a situação, o jovem se ajoelha e pede desculpas pela demora em salvá-las. As duas prisioneiras ficam completamente surpresas e confusas com a atitude do garoto. Nisso, Kai se levanta e diz que na verdade ele é um agente de inteligência infiltrado no grupo. Mesmo sabendo que está mentindo ao rapaz, pensa que a prioridade é fazer as garotas acreditarem nele. Com isso, ele apressa as moças para saírem logo, pois se for descoberto, ele já era. A ruiva então revela que não consegue correr, pois sua perna está machucada, e a impede. A de cabelo branco também adiciona que ela não consegue enxergar absolutamente nada. Além disso, elas mostram que a loira, chamada Remy, está muito doente e completamente exausta. Por causa disso, elas acreditam que mesmo se fugissem, acabariam desmaiando no caminho. Mesmo assim, elas agradecem a ajuda, pois saber que ele não é um inimigo já é o suficiente. O nosso herói fica um pouco surpreso e sem reação com a gratidão das garotas. Nesse momento, a garota loira que estava desmaiada começa a se mover lentamente. Com muita dificuldade, a jovem Remy estende a mão e pede por ajuda para o nosso protagonista. Kai fica chocado e não consegue acreditar no que está vendo acontecer na sua frente. Ele então cerra o punho com força e diz um não, bem decidido para a situação delas. O rapaz afirma que fugir é melhor que ficar, e se elas não podem andar, ele vai carregá-las. As garotas ficam espantadas com a determinação dele e perguntam o que ele está dizendo. Kai garante que tem um mapa e conhece a área, então elas não precisam se preocupar com nada.
Em seguida, ele estende a mão e diz para as outras duas se agarrarem nele também para irem embora. Com isso, o grupo finalmente começa a fugir pela floresta escura com o rapaz carregando todas. Nesse momento, o jovem percebe que seu corpo atual é muito musculoso e diferente do seu antigo. Mesmo cercado pelas garotas, ele tenta se manter focado na missão de escapar dali com vida. Enquanto corre pela mata, o protagonista se sente aliviado por não haver ninguém os perseguindo. Então ele se lembra do mapa que havia pego mais cedo antes de toda essa confusão começar. Ao olhar o objeto, ele nota o nome da cidade de Aldia, um nome que ele mesmo criou no jogo. O mapa brilha e o rapaz percebe que, de alguma forma, os seus dados do jogo ainda estão ali. Com essa nova informação, ele fica mais confiante, pois sabe exatamente para onde devem ir agora. O rapaz continua a carregar as 3 garotas pela floresta escura com bastante dificuldade. Depois de muito andar, ele finalmente chega ao seu destino, uma casa na árvore bem escondida. Uma das moças então pergunta curiosa que lugar é aquele em que eles estavam agora. O jovem explica que aquele é basicamente um esconderijo que ele mesmo construiu há um tempo. Nisso, ele se lembra de uma placa de pedra com escritas estranhas que ficava ali perto. Com isso em mente, o garoto coloca as meninas no chão e pede para elas esperarem um pouco. Ele se aproxima da pedra e se lembra da palavra-chave para ativar uma magia secreta. Um círculo mágico brilhante surge e uma porta escondida na árvore se abre para o grupo. Kai entra e se surpreende por não estar tudo empoeirado como ele imaginava que estaria. O nosso herói entra no esconderijo ainda, carregando a garota loira que estava bem fraca. A ruiva fica impressionada e diz que ele com certeza não é um agente comum, como disse antes. Já a de cabelo branco se espanta com o fato dele ter construído aquilo no meio do nada. O protagonista responde que também está surpreso com tudo e coloca as garotas sentadas. Todos olham preocupados para a Remy, que estava deitada e parecendo muito mal por causa da doença. Vendo a situação, o rapaz se lembra que ele deve ter alguns itens guardados por ali. A garota de cabelo vermelho pergunta se existe algo que eles possam dar para a amiga comer. Então Kai começa a procurar em um baú por qualquer coisa que possa ser comestível para elas. Para sua sorte, ele encontra o baú cheio de poções e armaduras como era no jogo. Ele diz que encontrou um remédio, mas a ruiva duvida que algo comum funcione nela. No entanto, a garota fica de queixo caído ao ver a poção roxa que ele segura na mão. O jovem explica que não é um remédio normal e que por isso deve funcionar sem problemas. A moça, ainda chocada, comenta sobre a cor daquela poção, que era bem diferente do normal. Kai se gaba internamente dizendo que parece rara, pois ele jogou aquele jogo até o fim. Essa poção é super poderosa e cura tudo instantaneamente, mas era bem difícil de fazer. Com isso, ele entrega os frascos para as garotas que continuam bem impressionadas com tudo. Ele calcula que com 117 poções o dinheiro não será um problema e poderá vendê-las. As moças se perguntam quem ele realmente é, pois um simples agente não teria algo tão valioso. O rapaz fica um pouco sem graça com a pergunta e desvia o olhar sem saber o que dizer. Então, ele pede para a garota não fazer mais perguntas para o bem dos dois naquele momento. Por fim, o protagonista diz para as outras duas usarem a poção também para se recuperarem. Ele diz que não quer mais ter que carregar 3 pessoas por aí, então era melhor elas beberem. A moça de cabelo branco pergunta se o elixir lendário existe mesmo e se tem um para ela também. O rapaz confirma que sim e entrega um dos frascos da poção roxa para a garota de cabelo branco. Com o item em mãos, ela fica muito feliz e diz que simplesmente não consegue acreditar naquilo. Em seguida, o jovem se vira para a loira doente e fala que agora é a vez dela receber o remédio. Com bastante cuidado, ele dá a poção para a garota que estava deitada e muito doente na cama. O remédio mágico começa a fazer efeito quase que instantaneamente no corpo da jovem, desacordada. Uma aura brilhante envolve a garota enquanto a poção cura todas as suas feridas e a doença. O nosso protagonista observa tudo com um sorriso bem satisfeito no rosto ao ver que funcionou. A loira finalmente acorda totalmente curada e agradece o rapaz pela ajuda que ele deu. Ele avisa que por enquanto ela só precisa descansar, pois o remédio não cura o cansaço mental. Enquanto isso, o efeito da poção também se espalha pelo corpo das outras duas garotas. Com os frascos já vazios, o rapaz observa as duas moças se recuperando pouco a pouco. Elas sentem o poder do elixir correndo em suas veias e curando todos os problemas de antes. Nesse meio tempo, o jovem já começa a pensar em que tipo de recompensa ele vai pedir por isso. De repente, elas gritam de alegria, pois uma pode ver e a outra finalmente consegue andar de novo. O rapaz diz que não sabe há quanto tempo elas sofriam com isso, mas que agora tudo acabou. Vendo a felicidade das duas, ele decide dar um pouco de espaço para elas aproveitarem o momento. No dia seguinte, o protagonista fica chocado ao saber que elas foram raptadas da cidade de Aldia. Cansado, ele percebe que a jornada para levá-las de volta para casa vai ser bem longa. A ruiva se irrita e diz para ele reclamar com seus amigos, pois a culpa é toda deles. Ele então pergunta se ninguém pode usar magia de teleporte mais, elas negam na mesma hora.
O jovem concorda com a lógica delas e dá uma risada sem graça com toda essa situação. Ele pensa que se estivesse o seu personagem do jogo, poderia se teleportar sem problemas. A de cabelo branco comenta que ouviu falar que só uma pessoa no passado conseguia usar essa magia. O rapaz fica nervoso com o rumo da conversa e tenta mudar de assunto o mais rápido possível. Então, ele simplesmente pergunta como elas estão se sentindo agora, depois de se recuperarem. A de cabelo branco responde que ainda não se acostumou a enxergar, mas está se esforçando. A ruiva também fala que sua perna está ótima e que ela está muito agradecida por tudo. Por fim, ela pede para ele parar de chamá-la de você e se apresenta como Karen Dior Audi. Em seguida, a garota de cabelo branco também se apresenta para ele como Nina Qualia Ansage. O nosso herói então confirma que a jovem ainda deitada na cama é Remitralia Alblera. Com isso, o rapaz fica confuso e acha os nomes delas muito mais difíceis de lembrar. Ele diz que o problema agora é levá-las de volta e Carne pergunta se ele vai protegê-la. O jovem, no entanto, responde que não pode dar nenhuma garantia de que vai conseguir. A ruiva fica completamente chocada e pergunta por que ele não pode prometer isso a elas. O protagonista então explica que não importa quão forte alguém seja, não existe garantia. Ele pensa que, diferente de um jogo, o combate real tem consequências e ele quer evitar lutar. Karen argumenta que eles não sabem quantos inimigos existem ou quão fortes eles podem ser. Nina concorda, dizendo que se eles querem sobreviver, é melhor evitar o combate sempre que possível. As duas percebem que cada uma só tem uma vida e que se morrerem será o fim de tudo. Com isso, o rapaz afirma que vai fazer de tudo para evitar qualquer tipo de confronto direto. Com isso, Karen o encara e pergunta se ele tem algum tipo de plano para tirá-los dali. O protagonista responde com um sorriso, que é meio difícil responder essa pergunta assim. Diante da resposta, as duas garotas ficam extremamente irritadas com a falta de seriedade dele. Então ele começa a explicar sua teoria de que os inimigos devem estar vigiando a cidade de Warfare. Apontando no mapa, ele diz que como se juntou a eles, lá vão assumir que ele tem alguma conexão. Por isso, o plano é ir para o sul e pagar por uma carroça em um vilarejo para despistá-los. Karen, no entanto, fica preocupada e diz que elas não têm dinheiro para pagar por nada disso. O jovem revela que roubou o dinheiro dos bandidos e que elas podem usar para comprar roupas. Nina, então, o interrompe e pergunta por que ele está se dando a todo esse trabalho para ajudá-las. Ela lembra que ele usou um elixir raro e que nem era um agente de verdade, como havia dito. O rapaz fica sem jeito e apenas concorda com a cabeça sem saber o que responder para ela. Ele mente dizendo que vive como agente, mas pensa para si mesmo que é péssimo em mentir. Para se safar, ele diz que elas deveriam agradecer aos pais, pois ele só está seguindo ordens. Nesse momento, ele percebe que Remy está acordada na cama, observando toda a conversa. O protagonista se assusta e pergunta para a loira se ela está acordada para dizer alguma coisa. A jovem responde que sim, e o rapaz pensa que ela demorou um pouco para finalmente acordar. Ele diz que precisam aprimorar o plano e que de noite elas devem se lavar no rio para se limparem. Nina, no entanto, fala que ela pode usar magia de purificação para fazer isso mais facilmente. O jovem diz para elas fazerem isso, pois ele irá se lavar no rio, para não dar trabalho. Karen fica surpresa que ele não sabe usar essa magia e diz que seria útil para um agente. Ele explica que magias úteis chamam a atenção e ela diz que ele não é mesmo um cara comum. Com isso, Nina usa sua magia e limpa as outras duas garotas que ficam felizes com o resultado. Enquanto isso, o nosso herói aproveita o momento para relaxar e tomar um banho no rio. Mais tarde, todos se reúnem em volta do mapa para planejar os próximos passos da jornada. De repente, uma figura misteriosa com uma armadura completa surge na escuridão da noite. Esse ser então guia as três garotas para fora do esconderijo para começar a viagem de volta. Uma semana depois, na cidade de Aldia, um guarda grita ordens para seus subordinados. O nosso herói, agora com a armadura, observa a cidade e nota que está bem movimentada. Atrás dele, as três garotas comemoram aliviadas por finalmente terem voltado para casa. Um guarda com uma cicatriz as reconhece e fica muito feliz ao ver que elas estão a salvo. Karen então agradece o rapaz e diz que só voltaram em segurança por causa da ajuda dele. O guarda da cidade se curva em gratidão e afirma que nunca poderão agradecê-lo o suficiente. Em seguida, ele pede para as nobres moças aguardarem por uma escolta dentro da guarita local. Com isso, Nina se vira para o herói de armadura e pergunta o que ele pretende fazer agora. O jovem responde que seu plano é simplesmente ficar naquela cidade por um tempinho para descansar. A ruiva, no entanto, diz que não era sobre isso e pergunta quais são seus planos futuros. Ela questiona se ele vai se apresentar aos seus superiores e o nosso protagonista fica surpreso. Sem saber o que dizer, ele pensa que não tem nenhum plano e que vai ter que improvisar algo. Os guardas oferecem uma recompensa, mas o jovem recusa, dizendo que está sem tempo para isso agora. O cansaço finalmente o atinge com força e ele pensa que precisa descansar o corpo logo. Então ele manda as garotas seguirem as instruções e esperar em um quarto separado por segurança.
Elas concordam com a cautela dele e agradecem mais uma vez por toda a ajuda recebida. Remy, que estava quieta até o momento, também é instruída a seguir com as outras duas moças. A garota loira apenas concorda com a cabeça e segue em frente sem dizer uma única palavra. O protagonista se despede do guarda e diz que agora deixa o resto do trabalho com ele. O homem tenta agradecê-lo de novo, mas o jovem de armadura diz que não precisa disso. Ele se vira e avisa que vai entrar na cidade para resolver algumas coisas importantes. O guarda dá as boas-vindas e o nosso herói agradece enquanto caminha pelas ruas da cidade. Logo após ele se afastar, os guardas começam a conversar sobre o misterioso salvador das garotas. Um deles comenta o quão incrível aquele cara era, mas o líder se corda e diz que ele é mais. O chefe dos guardas afirma com total certeza que o rapaz de armadura é na verdade um monstro. Ele conta que tentou usar avaliação, mas só viu um item falso de uma masmorra de nível 3. O guarda se lembra do choque que sentiu ao descobrir que o rapaz era na verdade nível 8. Ele também pensa em como o jovem derrotou sozinho um sindicato criminoso e as resgatou. Além de tudo, o nosso herói ainda se certificou da segurança delas antes de entrar na cidade. Com todas essas informações, o guarda conclui que ele é sem dúvida um veterano de guerra. Um dos soldados comenta que adoraria ter visto o rosto por baixo daquele capacete pesado. Outro guarda o repreende, por não ter nem mesmo verificado a identidade do estranho antes. O líder fende sua decisão, dizendo que não podiam tratar o salvador delas como um criminoso. Pensando bem, o soldado concorda, pois ele usou elixires lendários como se não fosse nada. O capitão dos guardas fica chocado e pergunta confuso sobre os tais elixires lendários. O soldado explica que ele não percebeu, mas as doenças das 3 garotas foram curadas. O guarda então revela que ouviu delas que o herói entregou o remédio como se não fosse nada. Os 2 soldados riam admirados e comentam que o feito daquele cara foi simplesmente insano. Diante disso, o capitão ordena que tudo sobre o misterioso herói seja reportado aos superiores. Ele grita para seus homens obedecerem a ordem imediatamente, e eles saem correndo assustados. Em seguida, somos apresentados a Kennedy Jorald, filha de uma nobre casa ducal, muito importante. Depois vemos Ina Collier, Ansade, uma descendente da linhagem fundadora da Igreja Sagrada. E por último temos Remy Tralha Alblera, a filha do líder de inúmeras organizações comerciais. O narrador explica que o herói estava com as 3 grandes e recusou qualquer recompensa. Além de tudo, ele é um conquistador experiente com o item de uma masmorra de nível 8. Por fim, descobrimos que o capitão na verdade é membro de uma organização secreta do Império. O rapaz observa a cidade de Aldia e percebe que finalmente chegou ao lugar que tanto procurava no mundo real. Com isso, ele nota que as ruas e casas são exatamente iguais às do jogo que ele costumava jogar no passado. Olhando para frente, o jovem consegue ver a guilda dos caçadores de tesouros brilhando de longe no horizonte. Mas o herói sente que seu corpo está no limite físico por causa de todo o esforço e peso dessa viagem. Nesse momento, o protagonista percebe que todos ao redor estão encarando de um jeito bem estranho e curioso. Então o rapaz pergunta se existe algum problema enquanto o morador morre de medo da sua presença intimidadora. Mas o jovem acredita que no Distrito Central deve existir muitas outras pessoas, usando armaduras pesadas como a dele. Com isso ele lembra que equipou esses itens raros apenas para aumentar um pouco seu poder de luta e defesa. Nesse instante, o protagonista decide que o melhor a se fazer é correr logo para encontrar uma estalagem confortável. Então, alguém grita que ele parece muito legal, e o rapaz fica um pouco sem jeito com esse elogio inesperado. Mas uma garotinha o abraça de repente e deixa o herói completamente sem entender o que está acontecendo ali. A cena corta para uma mansão luxuosa, onde alguém comemora muito o retorno seguro da jovem Karen para sua casa. Nisso, o pai da moça ruiva abraça chorando sem parar por ter sua querida filha de volta sã e salva. Mas o homem não consegue parar de soluçar, e a garota pede para ele se acalmar e parar com esse drama. Então o nobre percebe que a perna dela foi totalmente curada por causa do elixir lendário que o jovem entregou. Com isso, a garota mostra que está totalmente recuperada e que o remédio do rapaz realmente era muito poderoso. O homem reflete que mesmo com toda sua influência, ele nunca conseguiu colocar as mãos naquela poção rara e valiosa. Mas a ruiva conta que o rapaz entregou o item sem hesitar e apenas pediu um pagamento em algum dia futuro. Então o pai lê o relatório e confirma que um suposto agente secreto salvou as 3 garotas agindo totalmente sozinho. Karen fica em choque ao descobrir que na verdade não foi seu pai quem mandou aquele salvador misterioso para ajudá-las. O nobre explica que se tivesse contato com alguém tão forte, teria conseguido a cura para a filha faz muito tempo. Nesse momento, a moça pensa que o herói mentiu sobre ser um agente apenas para dar esperança durante a fuga. Então o homem analisa a situação e tenta entender quem realmente seria aquele rapaz de armadura que as protegeu. Com isso, a jovem ruiva se lembra do perigoso grupo criminoso que a sequestrou no meio do caminho para a cidade. Mas o pai dela se pergunta se a missão real do rapaz era capturar os bandidos ou apenas realizar o resgate. Então o senhor decide que eles precisam enviar uma carta oficial de agradecimento para a organização do jovem guerreiro.
Mas o nobre avisa que fazer isso pode ser algo perigoso e colocar a vida do Salvador em um grande risco. Com isso, ele explica que a identidade de um agente deve ser secreta para evitar que ele sofra punições severas. Então a garota pergunta se o pai sabe de qual grupo o rapaz faz parte, e o homem responde que sim. Nesse momento chega a notícia de que todo o bando criminoso foi capturado nos arredores daquela pequena vila distante. Com isso, a ruiva explica que o Salvador fez um caminho bem mais longo, apenas para garantir a segurança delas durante a fuga. O pai da moça coloca a mão sobre os papéis e afirma que o passado do rapaz é exatamente o que ele já estava suspeitando. Nesse momento, o nobre comenta sobre a possibilidade do grupo que capturou o bando criminoso ser a unidade especial, chamada Vertar. Karen fica totalmente em choque ao ouvir o nome dessa organização secreta e se pergunta se ele está falando sério sobre isso. A cena mostra o brasão da Vertar, que é um grupo de elite muito famoso por resolver problemas difíceis em todo o reino. Com isso, descobrimos que essa é uma organização sob controle direto da capital imperial e responsável por manter a ordem pública. Além de serem conhecidos como a elite entre as elites, os membros desse grupo são caçadores de tesouros do mais alto nível. Nisso, o homem pensa que o rapaz pode ter um cargo de comando e autorização para agir totalmente sozinho em missões perigosas. O Duque avisa seriamente para a filha nunca revelar a identidade real do jovem, pois ele mentiu apenas para facilitar o resgate. Com a expressão preocupada, a garota ruiva afirma que entende a gravidade da situação e promete guardar esse segredo com sua vida. Olhando para a cidade, o nobre decide que eles precisam pagar essa dívida rastreando o herói por meio de sua armadura totalmente preta. Então ele manda Karen chamar a moça chamada Lífia para que as duas juntas possam convidar o rapaz para visitar a mansão deles. Ouvindo a ordem, a jovem se retira rapidamente do escritório do pai para cumprir a tarefa que lhe foi dada naquele momento. Sozinho na sala, o homem solta um suspiro pesado enquanto tenta processar todas as informações que recebeu sobre o misterioso guerreiro. Nesse momento, o Duque torce para que o Salvador seja um dos pilares da organização, pois assim ele não sofreria punições severas. Com isso, as três famílias influentes chegam à mesma conclusão de que devem encontrar o rapaz o mais rápido possível na cidade. No dia seguinte, em uma taverna de Aldia, o nosso herói está aproveitando uma refeição deliciosa e muito suculenta. O dono do lugar ri alegremente e diz que fica muito feliz em ver o jovem aproveitando a comida de sua propriedade. De repente, o taberneiro pergunta se ele é o mesmo rapaz que estava usando aquela armadura preta pesada no dia anterior. Ele continua dizendo que ficou assustado no início, mas percebe que o rapaz é muito educado ao contrário dos outros caçadores. Curioso, o homem pergunta se o jovem é de fora da cidade e o herói responde que veio de um lugar muito distante dali. Nesse instante, a porta se abre e um soldado de armadura branca entra no local dizendo que tem uma pergunta importante. O guarda pergunta em voz alta se alguém viu um homem vestindo equipamentos totalmente pretos visitando aquela estalagem. Kai e o dono da taverna trocam olhares surpresos e ficam completamente sem reação com a chegada repentina daquele soldado. Os dois ficam em silêncio por alguns segundos enquanto o clima no local se torna bem tenso e desconfortável para todos. Entrando em pânico, nosso protagonista junta as mãos e implora em voz baixa para que o taberneiro o esconda imediatamente. O dono do estabelecimento fica nervoso com o pedido inusitado e não sabe como agir diante daquela situação complicada, mas o soldado repete a pergunta com firmeza e quer saber logo se o misterioso homem de preto passou por aquele lugar. Com isso, o jovem continua implorando e diz que se algo der errado, ele vai assumir toda a culpa pela mentira contada. Então, o homem respira fundo e mente para o guarda, dizendo que infelizmente ninguém com essa descrição apareceu por ali hoje. O soldado agradece pela cooperação e sai do local batendo a porta enquanto o silêncio toma conta daquela taverna vazia. Com isso, o dono do bar encara o rapaz e pergunta o que ele realmente é para estar atraindo tanta atenção assim de todos. Mas outra pessoa entra de repente e uma freira sagrada pergunta se alguém vestindo preto passou para se hospedar ali hoje. Então o jovem volta a implorar por segredo, já que aquela moça pertence à igreja mais importante de todo o continente. O taberneiro suspira e diz que infelizmente ninguém com esse tipo de visual foi visto por aquelas bandas ultimamente. Nisso a religiosa agradece pelo tempo dele e se retira do estabelecimento, deixando o nosso herói um pouco mais calmo. Porém, uma terceira pessoa surge na entrada e uma guarda de armadura pergunta novamente sobre o tal homem de preto. Nesse momento o garoto se joga no balcão e pede pelo amor de Deus para o homem não contar a verdade absoluta para ela. O dono da estalagem mente pela terceira vez e afirma com toda certeza que não viu ninguém parecido com esse sujeito. Então a moça vai embora muito frustrada e se pergunta para qual lugar aquele guerreiro misterioso teria fugido com pressa. Assim que a porta se fecha, o taberneiro encara o rapaz com um olhar de poucos amigos e pergunta o que ele realmente fez. O protagonista fica com os olhos girando de tanta pressão e não consegue nem raciocinar direito com todo esse caos total.
Com isso, o homem surta de vez e grita que as 3 maiores potências da cidade estão todas caçando o pobre garoto agora. O jovem responde suando frio que talvez tenha exagerado em algo sem notar e se sente muito culpado por toda essa confusão. Então o senhor bate as mãos na mesa e ordena que o rapaz saia logo dali para resolver esse problemão, bem rápido. Nesse instante, o nosso herói fica com uma expressão sombria e se pergunta o que diabos ele vai fazer da vida daqui em diante. Dentro de uma mansão, vemos uma garota perguntando para sua amiga de cabelo vermelho se ela está bem. A moça então garante que está ótima e que não precisa se preocupar, pois sua perna está curada. Com um sorriso no rosto, ela agradece a outra por sempre cuidar dela com tanta atenção. A amiga diz que fica feliz com sua melhora, mas um pouco triste, pois a rotina delas acabou. Mudando de assunto, ela fica séria e começa a falar sobre outra coisa muito importante no momento. As duas se perguntam como ainda não conseguiram encontrar o salvador delas em nenhum lugar. Uma delas então pisca e diz que com certeza ele está se escondendo de propósito para não ser achado. Nisso a outra garota comenta que seu pai também informou sobre toda a situação atual. Elas se preocupam que ele possa ser punido por ter usado um elixir universal tão raro nelas. A ruiva então reclama que ele as enganou, chamando o item de estoque pessoal só para elas usarem. A amiga concorda e diz que ele também queria esconder o fato de pertencer a uma organização. Carne fica preocupada e torce para que o herói não receba uma punição muito severa por isso. A outra moça provoca por estar triste e diz que ele veio salvá-las por conta própria. Em seguida ela pisca e comenta que o que ele fez não foi algo ruim de forma alguma para elas. Com o rosto corado, a garota fica sem jeito e manda a amiga parar com essa brincadeira. Então a moça diz que ele arriscou a própria vida para salvá-las, mesmo com todos os riscos. Karen pergunta quando ela o conheceu e a outra responde que foi por apenas 1 hora no máximo. Nina e Irene também contaram histórias parecidas e querem agradecê-lo e vê-lo de novo logo. A moça então afirma que é a que mais pensa no rapaz e a amiga pede para ela não exagerar. Nervosa e com vergonha, a garota nega na mesma hora, dizendo que não é nada disso que parece. De volta à taverna, o dono avisa que os rumores estão por toda parte e a busca está intensa. Cansado, o rapaz reclama que se não há outros candidatos, com certeza ele será o único procurado. O taverneiro aponta, dizendo que ele é o único que se encaixa e o jovem teme a possível punição. Ele imagina que a punição mais leve que pode receber seria ser banido da cidade para sempre. O homem diz que escondê-lo é difícil, mas o aconselha a não trocar de estalagem por segurança. O dono revela que há uma recompensa de 3 milhões para quem denunciar sua localização atual. O protagonista fica em choque e pergunta por que o homem simplesmente não o entregou logo de vez. O homem diz que é tarde demais e que o jovem é importante, e as famílias não querem chamar a atenção. O rapaz nega ser alguém importante, mas o dono da taverna apenas ri da situação toda. Por fim, ele manda o jovem vestir seu equipamento e sair no dia seguinte, mas para curtir o hoje. O dono do bar diz para o jovem se divertir, e ele sorri com a recomendação recebida. Então o rapaz sai da taverna e observa uma grande construção, bem imponente na sua frente. Enquanto caminha pelas ruas, ele pensa que mesmo se for expulso no dia seguinte, não tem problema. Com isso em mente, ele decide que vai aproveitar ao máximo o tempo que ainda lhe resta na cidade. O garoto então vê uma torre de relógio e se lembra de ter subido nela uma vez para ver a vista. Chegando na entrada, o nosso herói reclama que a taxa para subir ainda continua bem cara como sempre. Mas ele sobe as escadas pensando que vai aceitar o preço já que pode ser banido a qualquer momento. O jovem continua subindo a longa escadaria um pouco ofegante por causa de todo o esforço físico. De repente, ele para no meio do caminho e se assusta com algo que aparece na sua frente do nada. Uma mulher misteriosa de cabelo vermelho e usando um vestido elegante o encara de forma intimidadora. Olhando mais de perto, ele percebe que ela usa uma máscara preta e observa com um sorriso no rosto. O protagonista fica completamente chocado e sem palavras com a presença daquela moça desconhecida. Com muita dificuldade, o garoto finalmente consegue dizer um "olá" bem tímido para a ruiva misteriosa. A mulher então responde com um bom dia bem calmo enquanto continua sorrindo para o jovem assustado. Nisso ele se lembra de um rumor do jogo sobre um personagem misterioso que aparecia naquela torre. Os dois então chegam ao topo da torre e observam a paisagem da cidade em completo silêncio. A moça quebra o gelo e diz que a vista é ótima para clarear a mente e pensar um pouco na vida. Olhando para a cidade, o rapaz concorda com ela e diz que a visão realmente é muito bonita dali. Então ele se vira e pergunta curioso qual o motivo dela ter vindo até aquele lugar específico. A ruiva responde que veio pelo mesmo motivo que ele, que era para poder clarear um pouco a cabeça. Em seguida, a mulher de máscara muda de assunto e começa a falar sobre outra coisa com o rapaz. Ela pergunta se ele conhece o homem que usa um equipamento totalmente preto e ele fica tenso. O jovem fica sem jeito e responde que esse cara tem sido o assunto do momento na cidade inteira. A moça revela que muita gente o procura, incluindo ela mesma, pois quer muito conhecê-lo pessoalmente.
Nosso herói fica confuso e pergunta se o tal guerreiro não fez algo de ruim para ser tão procurado. A ruiva garante que não é nada disso e que ele não está sendo procurado por ter feito algo errado. Então o garoto pergunta por que eles estão procurando e ao fundo vemos guardas e uma freira. Ela se desculpa e diz que essa parte da informação, infelizmente, é totalmente confidencial. O rapaz pensa que isso é justo e se sente aliviado por saber que não o procuram por algo ruim. Nesse momento, uma carruagem chega e a moça se desculpa, pois sua escolta finalmente apareceu. Mas, antes de ir embora, ela se vira para o jovem como se quisesse dizer mais alguma coisa. O nosso protagonista então pergunta para a mulher de máscara o que ela gostaria de falar com ele. Com um sorriso, ela diz que talvez em breve haja algum progresso nessa busca pelo guerreiro. A ruiva agradece pela preocupação do rapaz e se vira para ir embora da torre do relógio. Enquanto ela desce as escadas, o jovem fica parado apenas observando a mulher misteriosa partir. Sozinho, no topo da torre, o protagonista fica se perguntando quem realmente era aquela mulher. A cena corta para a noite onde uma moça agradece Karen por ter ido buscá-la naquele lugar. A ruiva diz que claro que iria, pois saindo assim, elas poderiam finalmente encontrar aquela pessoa. A outra brinca que é um pensamento tardio, mas Karen garante que não e pede para ela não provocar. Com um sorriso no rosto, de cabelo longo, se desculpa pela brincadeira que fez com sua amiga. Ela diz que usar a máscara é embaraçoso, mas que fica feliz por Karen ter ido buscá-la ali. Em seguida, a jovem revela que mais cedo encontrou uma pessoa pela primeira vez na torre do relógio. A garota de cabelo curto fica desconfiada e pergunta se ele ouviu algum rumor sobre sua amiga. A outra moça explica que no começo estava em guarda, mas depois percebeu que não era bem assim. Ela se lembra que ele falou com ela em um tom casual e que foi um momento precioso para ela. A jovem diz que perguntou sobre o homem de preto, mas como esperado não conseguiu informações. Karen fica desapontada e comenta que, segundo seu pai, o rapaz já pode ter deixado a cidade. Mas a amiga lembra que o cavaleiro disse que talvez houvesse algum tipo de movimento em breve. Então a ruiva pede para ela descrever como era o turista que encontrou na torre do relógio. A outra o descreve como o cavaleiro com uma cicatriz e Karen se agita com a informação. Ela confirma que a cicatriz era no lado esquerdo, assim como a jovem ruiva havia dito antes. Com a confirmação, a garota se levanta de repente e corre para a porta da carruagem com pressa. A moça grita para o cocheiro voltar para a torre do relógio o mais rápido possível, e ele se assusta. A de cabelo longo fica confusa e pergunta para a amiga o que deu nela para agir assim de repente. A ruiva então explica que o homem tem uma cicatriz perto do olho esquerdo e que por isso é ele. Ela revela que foi um segredo com seu pai, pois saber a aparência dele atrapalharia seu trabalho. Ouvindo isso, a outra garota fica sem palavras e apenas observa a amiga com uma expressão séria. Nesse momento, a carruagem para e as duas garotas olham para fora da janela bem curiosas. A ruiva sai correndo da carruagem e sua amiga a segue para tentar entender toda a situação. Com isso, as duas correm de volta para a torre do relógio na esperança de encontrar o rapaz de novo. Elas sobem as escadas correndo e ofegantes para chegar o mais rápido possível no topo do lugar. Mas ao chegarem lá, elas percebem que não há mais ninguém ali e ficam muito tristes com isso. A cena então muda para a guilda dos caçadores de tesouros da cidade de Aldia em um dia qualquer. O gerente da guilda, chamado Karag, reclama que as informações do arquivo de um caçador são poucas. Ele lê um relatório de 3 dias atrás dos guardas sobre um homem de armadura preta que chegou. O documento diz que ele resgatou as filhas das 3 grandes casas e capturou os bandidos sozinho. Garag lê os papéis e não entende como a notícia do sequestro vazou para todo mundo. Com isso, ele percebe que quanto mais investiga, mais sua teoria faz sentido na sua cabeça. Ele então se lembra de ter proibido todos os caçadores de terem contato com o tal homem de preto. Mas ele descobre que foi o herói de armadura quem ajudou sua filha quando ela se perdeu na cidade. A garotinha ainda pediu para o misterioso guerreiro carregá-lo no colo e ele o fez sem reclamar. Vendo a cena, a mãe da menina se curvou e se desculpou muito por todo o problema que ela causou. Apesar de grato, o gerente da guilda torce para que o rapaz volte logo para a capital imperial. De repente, uma funcionária entra correndo em seu escritório e grita que há uma emergência. Ela então revela que a pessoa que eles acreditam ser o Homem de Preto está ali na guilda. O gerente fica completamente exausto com a notícia e pede um pouco de descanso para si mesmo. Nesse momento, a porta da guilda se abre lentamente, revelando a figura que acabou de chegar. Então, o misterioso guerreiro de armadura preta entra no local e todos encaram assustados. Com um sorriso forçado, Garag dá as boas-vindas e diz que é uma honra recebê-lo ali. Ele continua o discurso e o recebe oficialmente na filial de Aldia da Guilda dos Caçadores. Vendo a cena, uma caçadora pergunta se o gerente está mesmo usando uma linguagem tão educada. Irritado, o homem chama os outros de idiotas e diz que eles não entendem nada da situação. Em seguida, ele volta a sorrir para o guerreiro e pergunta qual o motivo de sua visita hoje.
O rapaz de armadura responde que está ali apenas para um tour de observação pela guilda. O gerente fica um pouco confuso com a resposta e repete as palavras do Homem de Preto. Vendo a reação, o herói pergunta se por acaso esse tipo de tour não é permitido no local. Garag rapidamente nega e diz que claro que é permitido, com um sorriso bem nervoso no rosto. Ele pensa se deve esperar um pouco ou seria melhor fazê-lo confessar seus motivos logo. O homem se pergunta se o rapaz sentiu que a guilda já sabe algo e por isso não quer falar. Com isso, ele percebe que o guerreiro é de um nível completamente diferente de todos ali. Nisso, o gerente se lembra que um dia sonhou em se juntar a Veltal, mas nunca conseguiu. Não importa o quão famoso ele tenha ficado, ele nunca foi chamado para fazer parte do grupo. Vendo o verdadeiro poder, ele percebe que sua própria força nunca foi suficiente para isso. O Homem de Preto então pede para ver o escritório do gerente, já que está em um tour. Garar concorda na hora e diz para o guerreiro se sentir à vontade, pois ele vai aceitar a oferta. Com isso, o gerente guia o rapaz de armadura para seu escritório como havia sido pedido. Enquanto eles se afastam, os outros caçadores apenas observam a cena em completo silêncio. Uma moça pergunta o que acharam e um rapaz diz que ele parecia estar dando uma abertura de propósito. Com isso, ele acredita que o plano do guerreiro era esmagar qualquer um que o subestimasse ali. Outro caçador concorda e diz que se o gerente não avisasse alguém teria caído na isca. A moça pensa que para Garak ser tão respeitoso, o guerreiro deve ser imparável em uma luta. Um dos rapazes então conclui que eles com certeza não seriam páreo para o Homem de Preto. Outro se pergunta quem seria mais forte em uma luta, ele ou uma criatura de rank S, e assim uma série de mal-entendidos começou colocando Kai em uma posição bem complicada. O gerente se despede do guerreiro e agradece por toda a ajuda que ele ofereceu naquele dia. Mas o protagonista pensa que a guilda é um lugar terrível e que nunca mais vai voltar ali. Ele temia que os 3 grupos que o procuravam pudessem finalmente encontrá-lo dentro do local. O jovem se pergunta por que todos o encaravam como se ele fosse um assassino muito perigoso. No jogo o gerente era rude, mas na vida real ele foi surpreendentemente educado e bem-humorado. Com isso, o rapaz de armadura fica se perguntando por que foi tratado como uma pessoa tão VIP. Mesmo confuso, ele acha que no fim das contas toda aquela situação foi uma boa experiência. Agora parado no meio da rua, o nosso herói não sabe o que vai fazer da vida daqui para frente. Ele percebe que não pode simplesmente passear pela cidade usando aquela armadura tão pesada. De repente uma carruagem muito luxuosa para bem ao seu lado e ele fica sem entender nada. Então Karen sai de dentro dela e grita animadamente que finalmente conseguiu encontrá-lo. Ele reconhece o brasão da casa de um duque e se lembra que a garota se chamava Carnbior. A ruiva se aproxima e pergunta onde diabos ele esteve se escondendo durante todo esse tempo. O protagonista responde sem jeito que estava apenas descansando um pouco na estalagem local. Irritada, a garota grita que essa informação nunca chegou até eles e que o procuraram muito. O jovem explica que pediu um favor ao dono do bar e a moça fica chocada com a revelação. Ela o encara com raiva enquanto o rapaz de armadura fica completamente sem reação com tudo. A moça pensa que ele é bem capaz de fazer isso e ele se pergunta do que ela está falando. Então a outra jovem diz que não é nada e que com certeza é algo que ele não pode contar. A amiga de Karen surge na porta da carruagem e pergunta como as coisas estão indo por ali. O nosso herói reconhece a voz e a cor do cabelo da moça que ele encontrou mais cedo na torre. A garota se apresenta formalmente como Lífia de Oraldi e se desculpa pela demora na introdução. Ela agradece por tê-la salvado e diz que palavras não são suficientes para sua gratidão. De repente, a jovem o convida e pergunta se ele tem algum tempo livre para passar com elas hoje. O rapaz de armadura fica um pouco desconfiado e pergunta o que aconteceria se ele dissesse que sim. Ela responde que iriam para sua mansão, mas o jovem recusa na hora dizendo que não está livre. A ruiva mais nova fica furiosa com a recusa, enquanto a mais velha apenas acha a situação divertida. O protagonista sofreu pensando que pode ser punido por agir de forma rude com as nobres. As duas garotas o encaram com sorrisos travessos no rosto e o deixam ainda mais nervoso. Então uma delas o agarra pelo braço e diz para ele não dizer isso e simplesmente acompanhá-las. Cara insiste com um sorriso para que ele deixe que elas pelo menos o agradeçam por tudo. A outra moça então diz que elas até prepararam uma carruagem bem confortável, só para ele. O protagonista se sente enjoado dentro da armadura, enquanto as duas garotas sorriem para ele. Já dentro da mansão, o rapaz de armadura se sente como se estivesse sendo levado sob custódia. Lífia explica que elas são gratas, pois seria ruim para o prestígio da família se a busca falhasse. O nosso herói concorda, mas diz que ainda assim não consegue entender muito bem toda a situação. Então Karen aproveita a chance e diz que tem algo que ela gostaria de perguntar para ele agora. O jovem de armadura, no entanto, acha o jeito formal dela de falar bem assustador e estranho. Irritada com o comentário, a ruiva diz que vai falar de um jeito normal e ele afirma que prefere.
Ele então pergunta o que ela queria saber e a moça fica um pouco sem graça para responder. Ela vai direto ao ponto e pergunta sobre os elixires lendários que ele usou para salvá-las. A jovem questiona se ele foi punido e se é por isso que não apareceu na cidade até então. O rapaz nega e explica que as poções já eram dele e por isso não tinha motivo para bronca. As duas garotas ficam completamente chocadas com a resposta tão casual do misterioso guerreiro. Elas se preocupam e perguntam se ele está realmente bem e se podem fazer algo para ajudar. Leaf então insiste e pede para ele contar pelo menos um resumo de toda a situação para elas. O nosso herói entra em pânico, pois não consegue acompanhar a conversa de jeito nenhum. Ele fica sem saber como vai conseguir convencer as duas de que está tudo bem com ele agora. Então ele diz que se as pernas dela estão curadas, ele fica feliz e que ela deveria aproveitar. O jovem afirma com confiança que vai resolver seus próprios problemas e elas ficam encantadas. As duas moças ficam em silêncio e com o rosto corado, sem saber o que dizer para o rapaz. Já na carruagem, Lífia agradece de novo e ele pensa que a conversa se conectou de alguma forma. Nesse momento, o protagonista diz que tem apenas um pedido para fazer para as duas garotas ali. Elas olham para ele com curiosidade e perguntam que tipo de pedido ele gostaria de fazer. Então o rapaz de armadura começa a explicar que é sobre quando for conhecer o pai delas. Ele pede para elas o ajudarem caso ele age de forma rude e deixa o Duque bem irritado. Com isso, o jovem diz que não vai precisar de pagamento pelo remédio e elas ficam em choque. A ruiva grita perguntando se esse é mesmo o preço por um elixir tão lendário e valioso. Ele confirma que está falando sério, pois teme a autoridade e é apenas uma pessoa comum. O nosso herói pensa consigo mesmo que garantir sua própria vida é a coisa mais importante. As duas garotas ficam em silêncio e completamente sem palavras com a proposta do rapaz. Leaf acha que essa desculpa para esconder sua posição é um pouco fraca e sem convicção. Karen também concorda e acha que foi uma tentativa bem fraca de disfarçar a verdade. O protagonista de armadura então simplesmente diz que entende a situação e aceita o acordo. A ruiva garante que seu pai não ficaria bravo, não importa o quão rude ele agisse com eles. Lífia também aceita o acordo e o nosso herói fica aliviado, pois isso ajuda bastante. Por curiosidade, Karen pergunta se ele vai continuar usando aquela armadura o tempo todo. O rapaz pensa consigo mesmo que seria falta de educação não tirar a armadura naquele momento, mas Lífia diz que pessoalmente gostaria muito de ver o rosto por baixo daquele capacete. A mais nova fica chocada com a ousadia da irmã e diz que isso é muito rude da parte dela. Sem entender muito bem, o nosso herói fica confuso com a situação e tira seu capacete. A moça mais velha apenas sorri de forma bem satisfeita com o resultado daquela conversa. Ela pensa que ele é uma pessoa sincera e não arrogante, mas que é difícil de ler seus pensamentos. A jovem acredita que ele deve estar focado em agir como um guarda por causa de algo acontecer. Nisso ela entende por que Karen gostou tanto dele, pois ele é diferente dos outros caçadores. Ela reflete que quanto mais fama e poder os caçadores de tesouros acabam ganhando na vida, mas eles acabam sendo vistos com muita inveja e cobiça por todas as outras pessoas. Como resultado, muitos deles começam a ostentar seu status e presença por onde quer que passem. Mas esse homem mesmo, com fama e poder, continua sendo completamente humilde e discreto. Ele arriscou sua vida enfrentando uma organização criminosa apenas para salvar a irmã dela. Ela se sente em dívida, mas ele não se aproveita e ela se pergunta o quanto ele é adorado por outros. O nosso herói diz que está ficando nervoso e Karen fala que para alguém como ele isso é bem paia. Ele então responde que é uma pena ela ter sido salva por um cara tão paia quanto ele é. A ruiva grita irritada dizendo que não é nada disso e que ela não é tão ingrata assim. Leaf acha engraçado alguém da Vertal dizer que está nervoso na frente de um simples duque. Ela pensa que ele antecipa a necessidade de atenção de Karen e que a jovem vai brigar com ele. Como filhas de um duque, elas frequentemente precisam lidar com outros nobres importantes, por causa da diferença de idade entre eles e os outros nobres daquela grande região do reino, e também porque muitos deles estão na verdade procurando por um parceiro para casamento. Isso acaba criando situações bem desconfortáveis e chatas para as duas jovens garotas. No passado, outros nobres nunca arrumavam tempo para a jovem Karen, por causa de sua condição. A irmã mais velha pensa que ver a mais nova se divertindo com o rapaz a deixa muito feliz. Ela se lembra que Karen queria muito ver o herói de perto quando soube que ele estava na guilda. Lífia também se lembra que ele aceitou ir na carruagem por consideração à reputação do pai dela. Além disso, ele tentou dispensar a recompensa pelo elixir lendário que curou a perna de Karen. Aquele remédio era tão raro que poderia comprar um castelo inteiro e curar qualquer tipo de doença. Com isso em mente, a moça se pergunta se realmente existe mais alguém com um caráter como o dele. Ela então começa a pensar em uma forma de se manter envolvida com o rapaz de alguma maneira. De repente, a jovem pergunta por quanto tempo ele planeja ficar naquela cidade tão movimentada. Com um sorriso, ela se oferece para arranjar uma residência caso ele queira morar por ali. O nosso herói responde que a cidade é legal, mas que tudo vai depender de seu humor no momento. A moça entende que na verdade ele quer dizer que tudo depende das ordens de seus superiores. Ela reflete que apenas por ele agir já é o suficiente para que muitas vidas sejam salvas.
Lívia pensa na vida de sua irmã e se pergunta se o que ela está sentindo é apenas egoísmo. Com o olhar determinado, a garota decide que não vai deixar essa oportunidade simplesmente escapar. Nesse momento, a cena corta para a chegada da carruagem em uma mansão muito luxuosa e grande. O rapaz de armadura abre a porta e se prepara para descer e finalmente conhecer os pais dela. Todos os servos e guardas estão enfileirados na entrada para dar as boas-vindas ao visitante. O protagonista fica completamente chocado e sem entender o que diabos está acontecendo ali. Leaf explica com um sorriso que aquela é a forma deles de mostrar respeito por seus feitos. Ele pergunta se elas estão falando sério e diz que não há necessidade de ir tão longe assim. A moça garante que foi uma decisão unânime e que não há problema nenhum naquela recepção. Com um sorriso, ela avisa que se alguém reclamar, eles vão lidar com isso de forma apropriada. O jovem de armadura fica tenso e apenas concorda com a cabeça, sem saber o que dizer para elas. Ele sente que se recusar, elas vão aplicar uma punição horrível e por isso aceita a situação. A governanta-chefe e o capitão da guarda se aproximam e agradecem por ele ter vindo até ali. Eles o reverenciam e agradecem sinceramente por ele ter feito toda aquela longa viagem. A governanta então avisa que os patrões estão esperando em outra sala e que ela o guiará. As duas garotas se despedem e desejam que ele tenha um bom momento com os pais delas lá dentro. Ele pergunta o que elas vão fazer e as jovens dizem que vão esperar do lado de fora por ele. Karen então explica que elas vão se separar dele por enquanto, para não atrapalhar a conversa. Com isso, a moça mais velha avisa que elas estarão na sala ao lado caso algo aconteça de repente. Ela também garante que se precisarem delas a resposta será imediata e sem nenhuma demora, mas o protagonista pensa que teria sido melhor se as duas tivessem ficado ali com ele. De repente, o capitão da guarda se assusta e responde um sim, um pouco nervoso com a situação. Então, o guerreiro entrega sua espada para o guarda e pede para ele segurar o item por um tempo. O capitão fica chocado com a atitude do jovem e pergunta se ele tem certeza de que quer fazer isso. Nisso a ruiva surge e pergunta por que ele está entregando sua arma tão importante para eles. O herói explica que é normal não deixar qualquer um entrar armado e que eles estão certos em vigiar. Além disso, ele afirma ser mais forte de mãos vazias, e o guarda fica de queixo caído com a revelação. As duas irmãs e a governanta ficam espantadas com a confiança do misterioso guerreiro mascarado. Com isso, o guarda aceita e promete que vai cuidar da arma com o maior cuidado do mundo inteiro. O nosso herói pensa consigo mesmo que aquilo na verdade não é nenhum tipo de brincadeira para ele. Em um flashback, ele se lembra de tentar usar uma espada, mas seu corpo não se movia com precisão. Era fácil imaginar ser derrotado, antes de atacar por isso, preferia lutar com as próprias mãos. Então entregar sua arma não era um problema, mas ele ainda se sentia um pouco tenso com tudo. Ele reflete que encontrar alguém com poder de verdade é assustador e que não há como fugir disso. Contudo, resolvido, a governanta o guia pelo corredor da grande e luxuosa mansão do duque. O guerreiro caminha em direção à porta, torcendo para que tudo corra bem com o nobre homem. A espada é uma obra-prima de grau supremo chamada de Lâmina Negra de Lahand. Ela nunca lasca ou arranha, mas sua única desvantagem é que seu status de sorte é variável. O herói diz ao guarda que se estiver interessado, ele pode segurá-la mais tarde com supervisão. Enquanto o jovem se afasta das duas garotas e o guarda apenas o observa em silêncio do lado de fora. A porta se fecha e o nosso protagonista finalmente vai de encontro ao misterioso duque da mansão. Com isso, Karen corre em direção ao capitão e sua irmã mais velha apenas observa a cena de longe. Com os olhos brilhando, a ruiva encara a arma e fica completamente encantada com sua beleza. A garota então pede animadamente para ele mostrar a arma, pois ela queria muito vê-la de perto. O guarda dá um sorriso sem graça, enquanto a irmã mais velha acha a situação bem divertida. Olhando para a arma, ele percebe que a lâmina dela realmente parece uma joia rara e valiosa. O homem comenta que a espada não parece ser muito durável, enquanto segura junto com a garota. A ruiva pergunta que estilo ele usa e o capitão deduz que é luta de curta distância e superação. O capitão da guarda então ajuda a jovem a segurar a espada com as duas mãos com cuidado. Ele pergunta se ela está pronta e avisa que vai soltar a arma para ela segurar sozinha agora. A garota faz uma expressão de esforço enquanto tenta se preparar para o peso do objeto. De repente, a ruiva grita que a espada é muito pesada e os outros dois ficam de queixo caído. A jovem não consegue aguentar o peso e acaba soltando a arma, que cai em direção ao chão. A espada então cai com tudo e bate com força no chão de pedra do pátio da grande mansão. Karen consegue segurar a arma a tempo, mas ela já havia se cravado um pouco nas pedras do chão. A lâmina da espada fica cravada na pedra e a garota fica sem acreditar no que aconteceu. Os três ficam completamente chocados e sem palavras com o poder absurdo daquela arma. O guarda pega a espada e fica impressionado, pois ela cortou as pedras apenas caindo no chão. Ele então reflete que duvidava que o rapaz fosse da Vertal, mas agora tem sua certeza. Depois de ver a arma e ouvir que ele é mais forte sem ela, o guarda não tem mais dúvidas.
Ele pergunta se a jovem está bem e Lífia diz que ele com certeza é uma daquelas pessoas. A moça mais velha avisa que elas vão explicar tudo para o pai e o guarda concorda na hora. A cena então muda para uma sala de estar onde as duas garotas estão sentadas esperando. Elas esperam nervosamente sentadas em um sofá enquanto o tempo passa bem devagar. Uma voz agradece a presença delas e o nosso herói responde que não foi nada demais para ele. Karen então sussurra para a irmã que era por isso que nós deixaram ficar ao lado dele. Ela diz que pelas vozes dá para saber que o tratam com respeito, pois o pai precisa ter dignidade. Com isso a moça mais velha suspira e parece um pouco preocupada com o que está acontecendo. A ruiva se sente péssima, pois seus pais tiveram que se curvar para o salvador dela na sala. Nisso a mais velha olha para a irmã, com uma expressão bem preocupada em seu rosto. Ela morde o lábio pensando no que pode estar acontecendo com seus pais na outra sala. A mais velha então pergunta se a outra tem mesmo tempo para ficar se lamentando agora. Ela então lembra a mais nova que ela acabou de quebrar as pedras do pátio da mansão. A garota fica com vergonha ao se lembrar da confusão que causou com a espada do herói. Com isso a jovem começa a chorar e se pergunta se está causando problemas para todo mundo. A garota então se defende e grita que nem mesmo colocou força para segurar a espada. Ela fica com raiva e se pergunta que tipo de poder de corte absurdo era aquele da arma. A irmã mais velha solta um suspiro cansado com toda a situação e o drama da mais nova. A ruiva fica emburrada e pensa que não consegue compensar o problema que causou agora. A mais velha lembra do que o guerreiro disse para ela fazer tudo o que não podia e aproveitar. Com um sorriso ela diz que a irmã não tem tempo para ficar emburrada por causa disso. A mais nova fica com o rosto corado e com uma expressão determinada depois das palavras. A mais velha diz que o herói tentou esconder, mas ela percebeu uma coisa importante nele. Ela tem certeza que ele curou a perna da irmã sabendo que o imperador poderia ficar bravo. Por isso, elas precisam agradecê-lo direito e realizar qualquer desejo que ele tiver no futuro. A ruiva se pergunta por que ele não aceita nenhum tipo de recompensa por seus feitos. A mais velha sugere que talvez para ele, aquilo tenha sido apenas a coisa óbvia a se fazer. O fato dele recusar a recompensa prova que ele não é um civil e a ruiva concorda com isso. Uma recompensa de um duque é tentadora com títulos, terras e muito dinheiro envolvido. A recompensa também inclui até mesmo a apresentação de possíveis esposas para casamento. Mas a moça diz que depois do que houve na torre, ela quer muito ver o rosto dele de novo. A jovem fica com vergonha e diz que seria ruim se ela fosse a única a não poder vê-lo. Karen acusa a irmã de estar na dele e que se não tomar cuidado vai monopolizá-lo. Ela diz que se a irmã contar o que sente, pode revelar como é o rosto dele com a cicatriz. As duas irmãs se encaram com intensidade e um clima de rivalidade surge entre elas. Com isso, as duas ficam de braços cruzados e um silêncio constrangedor toma conta da sala. A mais velha cora e diz que não quer monopolizá-lo apenas, está interessada no rapaz. A ruiva diz que isso é mais um motivo para garantir que a irmã não o veja de jeito nenhum. A mais velha fica sem graça com a provocação e reclama com a irmã mais nova irritada. Enquanto isso, o nosso herói está sentado em uma sala com o Duque e sua esposa conversando. O Duque e sua esposa soam frio e se perguntam por que aquilo tudo estava acontecendo com eles. O nobre encara o guerreiro e só observa o homem fazer uma coisa inesperada atrás da outra. O Duque se pergunta por que o guerreiro está sendo tão atencioso com todos eles. Ele sente que deve muito ao rapaz, mas o herói age de forma humilde o tempo todo. O nobre acha que não há motivo para tanto cuidado, pois o jovem não tenta tirar vantagem deles. Ele sabe que o rapaz poderia exigir qualquer coisa por seus feitos, mas ele não o faz. O casal nobre sabe que não tem como recusar qualquer pedido que o guerreiro fizesse. Por ter laços com o imperador, o homem de armadura tem uma posição superior a deles. No entanto, o Duque não consegue ler sua expressão e pensa que ele tem um apoio muito forte. Se o objetivo dele fosse se esconder e aceitar a recompensa, seria a melhor forma de não chamar atenção. Com isso, o Duque e sua esposa começam a se perguntar se estão sendo testados pelo guerreiro. O nobre nunca gostou tanto de alguém no primeiro encontro, mas não consegue lê-lo de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, o rapaz é o mais inquietante, pois o Duque não consegue entendê-lo completamente. Ele sente que o guerreiro pergunta silenciosamente como um Duque lida com pessoas como ele. O clima fica tenso enquanto o homem de armadura o encara em completo silêncio na sala. Deixá-lo partir sem nada poderia manchar o nome da família e gerar rumores ruins sobre eles. O nobre percebe que nem todo mundo aceita recompensas e que isso aponta seu descuido. Ele se lembra que o herói usou um elixir para salvá-la e o avisou para não ter brechas. O Duque pensa que o rapaz não só a salvou, como também preencheu o vazio em seus corações. Mas o casal não pode se lamentar e está feliz por ter tido a chance de conhecê-lo. O nobre diz que sente vergonha, mas a situação toda também toca na honra da família deles. O guerreiro então responde que entende e que vai deixar com eles desde que seja razoável. A duquesa sorri e garante que na verdade aquilo é uma honra muito grande para a família. Com a resposta positiva, o Duque solta um suspiro de alívio por ter conseguido convencê-lo. Então o nobre levanta 3 dedos e diz que gostaria de agradecê-lo com 3 coisas.
Ele oferece o uso de uma de suas vilas, uma quantia em dinheiro e o apoio da família. O casal se curva e pede humildemente para que o nosso herói aceite a generosa oferta. O nobre tinha certeza que essa era a resposta certa, pois a vila seria uma base para Vertal. Para eles, aquela era uma forma de criar laços com alguém sob o comando do imperador. Com um leve rubor em seu capacete, o protagonista diz que vai aceitar a oferta de bom grado. O duque fica aliviado e pensa que parece que eles conseguiram dar a resposta correta para ele. Então, ele pergunta se o rapaz tem tempo hoje para que suas filhas mostrem a vila para ele. O rapaz agradece e diz que isso seria de grande ajuda, então ele vai deixar com elas. Então o duque pede para a esposa escoltá-lo até a sala onde as filhas estão esperando. Com isso, a duquesa o chama e pede para ele acompanhar até o outro cômodo da mansão. O guerreiro se levanta e segue a mulher enquanto o nobre fica sozinho bebendo seu chá. Sozinho na sala, o homem solta um longo suspiro de alívio por tudo ter dado certo. Ele então reflete que sua filha Karen realmente foi salva por um homem incrível e nobre. Já em outra sala, o nosso herói pensa que toda aquela conversa foi bem estressante. A ruiva comenta que ele não parece gostar muito da ideia de receber as recompensas, mas o protagonista diz que é porque ele obviamente está usando essa armadura pesada. A moça mais velha sorri e pede para ele ficar à vontade, pois a casa também é dele agora. Karen então o questiona por que ele não conseguiu fingir um pouco melhor sua felicidade. A jovem argumenta que não tem como alguém não ficar feliz com uma recompensa de seu pai. Ele então revela que está muito feliz pois estava praticamente sem nenhum dinheiro. Mas o rapaz diz que pensando bem receber uma recompensa tão insana é assustador. O nosso herói pensa que se estivesse sozinho, estaria socando o ar de tanta felicidade. A moça mais velha então o chama e diz que sabe que pode ser um pouco fora de hora. Ela pergunta se ele tem certeza que a recompensa é o suficiente e se quer pedir mais. O jovem fica confuso, pois não entende a parte do apoio, mas sabe que ganhou uma casa e dinheiro. Com isso, ele responde que aquilo foi algo decidido entre adultos e que ela não precisa se preocupar. O protagonista então pergunta se elas estão bem com ele recebendo uma de suas vilas. As duas garantem que não tem apego a nada fora da propriedade principal e tem várias casas. Karen, no entanto, comenta que não é ideal ele morar sozinho, pois vai ser difícil e assustador. Lífia descreve que o jardim é menor, mas o prédio da vila é quase do mesmo tamanho da mansão. O nosso herói fica chocado e pergunta se a vila não é uma casa para apenas uma pessoa morar. Com isso, ele pensa que é exatamente por isso que os nobres são tão assustadores e poderosos. A irmã mais velha então pergunta se ele planeja que outra pessoa more na vila ou se será uma base. O rapaz responde que por enquanto vai morar sozinho e que pode chamar de base se quiser. Uma das moças pergunta se ele não vai abrigar um amante, já que um caçador não seria solteiro. O jovem fica sem graça com a pergunta e nega na mesma hora, dizendo que não tem ninguém. Karen então sussurra para a irmã que ele é do tipo que ninguém é bom, o suficiente para ele. Com isso, o protagonista se pergunta por que a conversa sempre chega nesse tipo de assunto. Ele diz que vai ficar fora de casa às vezes, mas que elas podem visitar a vila quando quiserem. As duas garotas ficam muito animadas com a resposta e perguntam se ele tem certeza disso. O herói confirma e diz que vai até dar uma chave reserva para que elas possam entrar quando quiserem. Ele pensa que uma vila tão grande ainda lhe dá muito espaço privado e que não quer fantasmas. A animada Karen diz que nesse caso, elas vão com certeza incomodá-lo bastante a partir de agora. As jovens dizem que podem ir agora mesmo e o rapaz concorda em ir ver a tal vila com elas.